A autonomia decisória é exatamente o oposto de previsibilidade recursal. Não cabe recurso, não era o objetivo foi esse, de não atribuir possibilidade recursal, ou seja, a autoridade, a NPD seria a autoridade máxima decisória em matéria de proteção de dados. Mas, veja, isso é porque eu peguei um recortezinho minúsculo e trouxe aqui para a gente avaliar, mas tem várias outras passagens. A NPD fala, até mesmo discussões muito interessantes que eu queria colocar para vocês aqui, que eu já até vejo alguns colegas, sobretudo colegas do Ministério Público, até apontando possível discussão de constitucionalidade da LGPD, até mesmo em questões muito próprias, como, por exemplo, na atribuição, na delegação que foi feita pelo legislador para que a NPD e não o presidente da República, ou seja, um órgão, né, a atribuição de um órgão para editar um regulamento com as regras punitivas, com as regras sobre multas. E há uma visão, que eu acho muito razoável, de muitos colegas especialistas na área, de que isso seria inconstitucional, porque essa atribuição deveria ser do presidente da República e da própria lei em sentido estrito, né? Então, pedido da legalidade, reserva legal, etc, etc. Quer dizer, deveria ser a lei que deveria tratar das balizas mínimas necessárias para encerramento do sistema sancionatório, né, a previsibilidade de multas e outras consequências punitivas. E outras questões mais, a gente pode pensar, por exemplo, uma discussão que eu acho fascinante, você tem a NPD, que é um órgão da administração pública direta, vinculado à presidência da República, né, portanto, do Poder Executivo Federal, mas que, em tese, teria capacidade e atribuição legal e competência legal para intervir em assuntos dos estados federados, dos municípios e de outros poderes também, né? Será que seria razoável, sob a perspectiva constitucional administrativa, você poder atribuir à NPD o poder de intervir na atividade jurisdicional, por exemplo, porque ela estaria em desconformidade com as regras de tratamento de dados pessoais? O ministro Cueva já falou que não. Já soltou logo, dizendo, não, isso não é possível, isso não tem cabimento, não há compatibilidade constitucional com esse tipo de proposta, a NPD não vai se miscuir, ele usou essa expressão num livro, tá? É uma doutrina que ele propôs, a NPD não vai se miscuir na atividade jurisdicional. E é curioso, porque o GDPR ele tem um considerando que esclarece esse ponto especificamente, e deixa muito claro que os poderes judiciários dos Estados-membros, né, não se sujeitarão ao poder fiscalizatório das autoridades de proteção de dados, com a visão de prevalecer a sua autonomia, a imparcialidade da justiça, etc, etc. É muito curioso que houve lá essa visão e aqui nós não tivemos essa ponderação. E há alguns colegas, inclusive promotores de justiça, com quem eu tenho discutido muito o tema, que entendem que é necessário que se faça uma interpretação conforme a Constituição na LGPD, ou seja, a LGPD mal entrou em vigor e já está sofrendo esse tipo de visão de releitura sob perspectiva constitucional regulatória. Então, são pontos que a gente vai começar a enfrentar agora, várias contradições que a lei possui, terão que ser enfrentadas, algumas delas somente serão corrigidas por norma legal, por outra reforma, né, por uma reforma legislativa, e várias outras passagens, né? A gente até mesmo, de novo, sobre o regime de fiscalização, eu acho muito interessante que a LGPD ela exclui a possibilidade dos órgãos do setor público, né, das pessoas jurídicas de direito público, de serem punidas pela penalidade de multa, né, multa simples e multa diária. Ela deixa isso muito claro. Mas, por outro lado, em relação aos demais tipos de agentes de tratamento, ela nada fala. Mas existe uma outra questão também. Ali, quando ela fala em multa simples e multa diária, ela usa como base
como elemento de base da penalidade o faturamento. Ao falar sobre faturamento, ela exclui diversos tipos de agente de tratamento. Pessoa natural, a não ser que você faça uma interpretação extensiva, se você aderir a essa possibilidade de interpretação extensiva no âmbito de matéria sancionatória, né? Mas eu sei que é muito polêmico, eu já até escrevi sobre isso, enfim, não é tão simples. Mas você exclui também pessoas jurídicas de direito privado que não têm finalidade comercial alguma, associações, igrejas, fundações, enfim, você tem uma série de profissionais liberais que não são propriamente, não tem faturamento, né, no elemento de arrecadação de receita, né? Então você começa a ter dificuldades para enxergar o real alcance do enforcement aí que a NPD está propondo. E claro, quando nós falamos sempre em LGPD, e a Ângela colocou isso muito claramente, ela se aplica à administração pública, as leis de proteção de dados surgiram de forma a conter, né, o desejo estatal de coletar dados desenfreadamente, mas precisávamos de uma regulação mais eficaz, mais precisa, mais acurada, porque você acaba fragilizando o nível de proteção de dados quando você não cria normas especificamente ou bem desenhadas, sistematizadas. Um dos pontos que eu não me lembro nem qual foi dos livros que eu escrevi, dos capítulos, mas eu acho que foi o livro que foi coordenado pelo Felipe Pagari, se eu não me engano, ou então foi pela Viviane Maldonado, não me lembro agora. Mas um dos pontos que me chamou a atenção é a falta de harmonia de uma coisa simples como nomenclatura. A LGPD, ela usa para poder público, ela fala poder público, setor público, pessoa jurídica de direito público, administração pública, ela usa várias nomenclaturas. Assim, você vê claramente que isso é uma conta de retalhos, ou seja, foi feita a dezenas de mãos e essas mãos não dialogaram, esqueceram as bocas, né, esqueceram os olhos, foram só as mãos. Então você vê que isso são indicativos de uma falha técnica, né? É uma norma complexa. A LGPD é uma norma regulatória. Ela promove uma intervenção no domínio social. Então ela tem que ter uma legitimidade que justifique essa intervenção, senão ela é abusiva. O Estado não vai tolerar, porque a Constituição não tolera. Se ela não for justa e legítima, ela é abusiva. Então, você precisa ponderar uma série de elementos na avaliação da compatibilidade vertical e horizontal da própria LGPD. Bom, enfim, a minha contribuição está bem crítica, né, está bem ácida, mas é porque aquela história, né, a gente, a cada vez que faz essa leitura, a gente encontra mais erros, e mais erros, e mais erros, e eu estou curiosíssimo para saber como que a diretoria vai atuar agora com as atribuições que tem. Isso vai ser muito interessante de se observar e eu tenho muita convicção pessoal de que reformas legislativas serão necessárias aí pela frente. Eu acho um outro problema também. A LGPD deveria ter tratado de algumas maneiras de dialogar com outras normas. Dialogar de forma expressa mesmo. O primeiro ponto que eu critico profundamente é que deveria ter revogado boa parte do Marco Civil. E não ter feito aquelas alterações tão simples que estão lá. Esse é um ponto. A lei também, deveria ter havido também algum tipo de visão ali da compatibilidade da lei com a LGPD e vários outros pontos, vários outros tópicos. Porque ao não fazer isso, desloca essa obrigação para a sociedade através de doutrina e jurisprudência. Quantos anos nós vamos precisar para harmonizar todos esses conflitos que virão em função da LGPD? E, de novo, estamos aqui discutindo questões muito interessantes como políticas públicas para cidades inteligentes. Essas políticas públicas, elas podem levar décadas de discussão, mas a tecnologia leva semanas para surgir e serem aplicadas. E estamos aí falando de 5G agora. Quando o 5G foi implementado aqui no Brasil, você divide você multiplica essa velocidade de evolução tecnológica e de
de larga escala no tratamento de dados pessoais por várias potências, né? Você vai elevar várias potências em termos de velocidade. Então, enfim, quantos anos a gente vai levar até que o STJ comece? Aliás, o STJ não é o exemplo melhor que a gente poderia adotar agora como parâmetro. Aliás, eu tenho uma crítica que eu queria fazer aqui, né? Já que ele não está aqui, então é fácil falar, né? Para o ministro Fux. Mas eu já vou escrever sobre isso, porque muito embora o professor João tenha falado com muita propriedade sobre o tema, eu acho que sob o ponto de vista da comunicação, tá? Não estou falando nenhuma crítica técnica, nada desse sentido. Eu acho que o STJ falhou profundamente, porque para mim o que mais importa, o valor que deveria ser mais relevante ali, era o valor da privacidade que provavelmente foi violado em função desse ataque. Eu não vi nenhuma nota específica do STJ sobre isso. A proposta do ministro Fux foi de criar um comitê de segurança da justiça digital. O que ele está esperando para criar o comitê de proteção de dados e privacidade? Já deveria, aliás. A lei já está em vigor. Claro que não só dados pessoais foram vazados, mas o que é mais importante realmente é a memória dos processos judiciais ou a vida das pessoas envolvidas nos processos judiciais. Então, é só um recadinho aí, porque eu acho que faltou enxergar o que realmente importa, na minha opinião, que são os indivíduos, somos todos nós jurisdicionados. Tá? Eu acho que faltou isso, faltou enxergar isso. Porque eu fico coçando de vontade para mandar um requerimento de acesso a dados pessoais lá, para saber se eles sabem quais dados meus, porque eu tenho vários processos lá que eu já atuei e continuo atuando, só para saber quantos dados pessoais meus foram vazados e quais. Mas eu não vou esperar alguém fazer isso por mim, eu vou aguardar pacientemente. Outros virão por aí. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho das minhas ideias. Fabrício, muito obrigada por todas as suas ideias. Realmente essa visão crítica, lá tem gente até aplaudindo, essa visão crítica é muito importante, porque a gente está nesse momento de construção. A lei está aí, mas nós estamos construindo a aplicação dela, o que esses conceitos significam na prática, construindo até os pilares que vão sustentar os princípios, que vão sustentar uma série de disposições que estão abertas ali. Então, esse momento de reflexão é super importante. E eu fico muito feliz que nós temos aqui várias pessoas que são do setor público que vão levar consigo essas reflexões no momento de adequação LGPD em cada um dos setores aí representados. Gostei bastante também de quando você citou um item lá do GDPR para inspirar a LGPD, porque, de fato, talvez nesse ponto específico dos poderes judiciários não se sujeitarem às autoridades de proteção de dados, talvez tenha faltado, como em outros pontos da lei, que eu também acredito que acabou faltando, digamos assim, essa postura de buscar aprender com o que existe lá fora. Eu acho que foi, sim, a postura de forma geral nossa, né, aqui no Brasil, na construção da nossa LGPD, mas ainda assim, infelizmente, alguns pontos parece que ficou faltando, né, e a gente agora busca o direito comparado para tentar suprir esses pontos que ficaram, de repente, faltando alguma coisa aí para fazer sentido na realidade mesmo, né, na aplicação prática das disposições da lei.